Literatura Clássica no Ar e o unboxing de hoje é a baleia mais pop do mundo. Mais pop que a baleia assassina. Mais pop que a baleia Willy. Mais pop que a baleia de Jonas no Velho Testamento da Bíblia. Ele é a... tcharam! Moby Dick. Em 1967 foi retratado pelos estúdios da Hanna-Barbera e em 1966 pelo Good Times Entertainment. Tem Moby Dick até nos álbuns do Led Zeppelin e está no cinema desde 1926. Mas eu recomendo o filme de 1956. Isso porque o roteirista do filme é o mesmo autor do livro Fahrenheit 451. E sem falar que Moby Dick também apareceu nos quadrinhos King Features, Classic Illustrations e sim, Marvel. Sem falar que a Starbucks, que é a maior rede de cafeteria do mundo, se inspirou no personagem de Moby Dick para colocar o nome da rede de Starbucks. Aqui, a boca pequena. Os Starbucks pertencem a uma família protestante dos Estados Unidos, os Quarks. E se você lembrou das aveias, Quarks não é mera coincidência. Só que os Quarks eram agricultores de aveia. E já os Starbucks era parte da família que estava envolvida na pesca baleeira. Vocês viram como essa edição tá perfeita demais? Isso é porque é uma edição comemorativa do aniversário do Clube de Literatura Clássica. Então foi feita uma edição especial com muito amor. Então nós temos o retrato do autor e aqui um quotezinho, pois o púlpito é sempre a parte mais avançada desta terra. Todo o resto vem na retaguarda. O púlpito lidera o mundo.
Dali é que a tempestade da ira veloz de Deus é avistado pela primeira vez e cabe à proa receber seu primeiro impacto. Dali é o que Deus das brisas suaves ou pestilentas é pela primeira vez invocado, para que propicie ventos favoráveis. Sim, o mundo é um navio em viagem de ida e não em jornada completa. E o púlpito é sua proa, Herman Melville. Vocês sabiam que o autor Herman Melville nasceu em 1819 em Nova York e ele é de ascendência holandesa e escocesa. E o mais curioso é que ele enfrentou muitas dificuldades financeiras após a morte do pai. E onde será que ele foi trabalhar? Alguém adivinha? Ele sempre foi apaixonado pelo mar. E quando ele se viu em dificuldades financeiras, ele foi trabalhar em navios mercantes e baleeiros. E é por isso que ele é capaz de escrever com tanta verdade, uma escrita bem marcada, com intensidade e bem detalhada. Ele sabia o que ele estava vivendo, era uma realidade que ele conheceu bem de perto. Os textos desse autor são cheios de simbolismo e metáfora e por isso mesmo são textos geniais. Não é qualquer autor que é capaz de usar as metáforas de forma tão intensa, inteligente e intelectual como ele utilizou. Mas afinal de contas, o que é metáfora? Resumindo, é o emprego de uma palavra por outra para gerar um significado além do próprio significado da palavra. Isso gera conexão, emoção, intensidade e o significado da palavra, ele passa a ser uma espécie de símbolo. É o mesmo que dizer, nossa, aquela menina é fogo. Fogo não é o fogo em si, cheio de brasas, mas sim aquela menina que é capaz de viver a vida com muita intensidade. Marcador do clube, nós temos aqui um arpão que nunca erra seu alvo. E é importante lembrar que este livro possui referências bíblicas. Então eu sugiro a leitura do Velho Testamento antes de começar a leitura do livro. É que as ideias centrais do livro é a intensidade da alma, a intensidade com que vivemos. É a natureza humana. Então, sugiro ler no Velho Testamento a história de Abraão e seu filho Ismael, a história de Anrabe, Jezabel e Elias, e algumas bíblias Anrabe é traduzido como Acabe, e a história de Jonas e a baleia. Em hebraico, a palavra baleia é tanim, e tanim pode significar tanto quanto baleia, dragão ou leviatã. E essa edição é uma edição primorosa. Então aqui a gente pode acompanhar a baleia em alto mar, ilustrações belíssimas. O livro tem fitilho e olha essa borda. Nós temos aqui o movimento das ondas do mar quando folheamos o livro. Gente, não ficou sensacional? Uma lombada perfeita como sempre. As laterais do livro são normais. Só que a gente tem essa estrutura de ondas. Folha amarelinha, diagramação perfeita, uma tradução inédita, sumário e notas de rodapé. São 135 capítulos e um epílogo. A tradução é inédita, é de Márcio Hack. É um livro de capa dura e acabamento de luxo. É uma edição maravilhosa que vale cada centavo. Mas afinal de contas, de que se trata essa história? É a obsessão de um capitão vingativo contra uma baleia que lhe tirou uma perna. É Ahab contra Moby Dick. Nesse pano de fundo se revela questionamentos sobre a natureza humana, nosso lugar no mundo e nossa relação com o destino. Ismael é o narrador de Moby Dick e vai nos contar uma história carregada de números, cores. Cada nome também dos personagens neste livro é simbólico. E essa história cheia de simbolismo é o maior romance da literatura dos Estados Unidos. É uma história publicada em 1851, que já faz parte do nosso cotidiano, pois é a baleia mais pop do mundo, não é? Então nós temos aqui um conflito existencial entre o homem
e seu destino. Então esse é um livro com frente filosófica e psicológica, bem marcante. Então a gente vê aqui as ondas do mar como o inconsciente. Sabia que este é o livro favorito de Albert Camus? Sim, é o mesmo autor do livro O Estrangeiro, é um autor existencialista. Este romance moldou a cultura dos Estados Unidos. Neste mundo, meus companheiros, o pecado que paga passagem pode viajar livremente e sem usar passaporte, ao passo que a virtude, se pobre for, é detida em todas as fronteiras. É a virtude contra o pecado, o homem e seu destino. O autor também faz aqui uma denúncia social à imensa e destrutiva indústria baleeira. É que nos séculos 18 e 19 aconteceu a primeira revolução industrial. Só que nessa revolução, o óleo de baleia era amplamente utilizado para iluminar as ruas e lubrificar as máquinas industriais e até mesmo as engrenagens do relógio. Uma outra curiosidade é que o autor de Moby Dick era amigo íntimo do autor de A Letra Encarnada e eles trocaram várias cartas e também se encontraram várias e várias vezes. E qual a importância disso? É o questionamento e compartilhamento dos mesmos pensamentos filosóficos, das mesmas ideias e questionamentos e revoltas sociais. Eles chegaram a trocar cartas com um pensamento filosófico muito intenso, como o tempo e a eternidade, as coisas deste mundo e as coisas do próximo mundo. É por isso que este livro foi dedicado inteiramente ao amigo, ao autor da Letra Encarnada, uma das próximas leituras que você precisa fazer. Enfim, é um livro complexo, filosófico, psicanalítico, científico, religioso e histórico, que faz um mergulho no mar da nossa alma e das nossas obsessões. Então, depois de toda essa prévia de leitura, não dá para ficar de fora da leitura desse gigante da literatura universal, não é? A verdade é que todo mundo está constantemente obcecado por algo, seja esse algo bom ou ruim. Uma das minhas grandes obsessões é ler, e eu sou viciada em adquirir conhecimento e cultura, seja através da música, da escultura, da pintura, de todas as artes que existem. Por isso que eu me formei em literatura. Então, Pipoca, me conta aqui, e você, já escolheu suas obsessões de vida? Você gostou dessa edição? Gente do céu, eu super adorei esse título ter saído pelo Clube de Literatura Clássica, porque são edições incríveis, são edições luxuosas e de muita qualidade. Você já leu esse livro? Já conhecia essa história? Está animado para fazer essa leitura? Eu quero saber. Muitos, muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.